Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, o Apologista da Verdade. Nesse vídeo eu vou tratar de um assunto que já faz tempo que eu quero falar, e é um assunto assim muito importante. Então antes de eu começar esse assunto, eu quero fazer uma pergunta para você. Só que essa pergunta não é para todos os que assistem esse canal, essa pergunta é exclusiva para aqueles que me julgam como apóstata. Pois bem, então se você acha que eu sou um apóstata, que eu sou um inimigo das Testemunhas de Jeová, coisa que eu não sou, tá bom? Vou deixar bem claro isso. Eu defendo as Testemunhas de Jeová, eu não sou inimigo delas. Mas se você pensa isso de mim, eu quero fazer uma pergunta aqui pra você, eu quero que você responda antes de a gente começar esse vídeo. Na verdade são perguntas, tá? Primeira pergunta. Quem discorda publicamente da organização e diz que a organização está errada, é apóstata sim ou não? Com certeza você vai responder que sim. Vamos agora para a segunda pergunta. Isso se aplica a todas as pessoas que fazem parte da congregação? Bem, você vai ter que dizer que sim também, certo? Toda e qualquer pessoa que vier a público e disser que a organização está errada, essa pessoa é apóstata e está causando divisões. Pois é assim que você, que me chama de apóstata, define o termo apostasia. E agora vem a terceira pergunta. E se for o corpo governante que fizer isso, isso deixa de ser apostasia? Pois bem, então eu não vou pressupor aqui nenhuma resposta para essa pergunta, porque quem vai respondê-la é você, com a sua consciência e com seu amor a Jeová, com a mão no coração, com a mão na consciência, tá bom? Então agora eu vou analisar aqui o vídeo do Jeffrey Jackson. Com tudo isso em mente, agora vamos ler João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Jesus disse: Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Agora vamos falar um pouco sobre esse texto, João capítulo 5, versículos 28 e 29. Até então, nós entendíamos que essas palavras de Jesus significavam que as pessoas ressuscitadas, algumas fariam coisas boas e outras coisas ruins, depois de serem ressuscitadas. Você percebeu que no versículo 29, Jesus não disse, eles vão fazer essas coisas boas, ou que eles vão fazer coisas ruins. Ele usou o passado aqui, porque ele disse, eles fizeram coisas boas, praticaram coisas ruins. Então isso nos mostra que as coisas que eles fizeram, na verdade, foram feitas por eles antes deles morrerem e antes de serem ressuscitados. E isso faz todo sentido, não é verdade? Porque ninguém vai ter permissão de fazer coisas más no novo mundo. Façamos uma pausa. Me deixe apenas explicar para você como é que era o entendimento anterior da liderança das Testemunhas de Jeová. E eu também vou mostrar para você que o novo entendimento do corpo governante simplesmente é baseado em um argumento inconclusivo. Em outras palavras, não é que o argumento do Jeffrey Jackson aqui esteja errado. Ele simplesmente é inconclusivo. Bom, se ele é inconclusivo, então ele não é suficiente para provar o ponto que eles estão tentando provar. Então as Testemunhas de Jeová entendiam que quando Jesus falou ali em João 5, 28 e 29, que aqueles que fizeram coisas boas terão uma ressurreição de vida, ao passo que os que fizeram coisas ruins terão uma ressurreição de julgamento, isso era entendido como se referindo às ações que as pessoas farão durante o reinado milenar. Só que aqui o corpo governante está fazendo o seguinte: ele está pegando o tempo verbal fizeram e está mostrando que o tempo está no passado e que, portanto, estas ações feitas aqui pelas pessoas boas ou pelas pessoas ruins também tendem a se referir às ações praticadas neste sistema, antes da pessoa morrer, não depois da ressurreição. Ao passo que o entendimento anterior era que estas ações praticadas aqui eram as ações pós-ressurreição. E na visão anterior, que as Testemunhas de Jeová defendiam, seriam as ações pós-ressurreição que determinariam se a pessoa receberia a vida eterna ou o julgamento, que é a condenação, ou seja, a segunda morte. Pois bem, conforme eu falei, o argumento que ele está usando não é errado necessariamente, não é um argumento necessariamente falso. Entretanto, ele é inconclusivo. Por quê? Porque o fato de o verbo fizeram estar no passado não significa que essas ações praticadas pelos ressuscitados
se refiram às ações deste sistema. Embora possam significar isso, eu admito que o argumento pode estar certo, mas não necessariamente está. Sim, o argumento é inconclusivo. Bom, se ele é inconclusivo, ele não pode ser usado para determinar a doutrina, mas é exatamente este o erro que eles estão cometendo. Eles estão pegando o argumento insuficiente, inconclusivo e, com base nele, redefinindo a doutrina. Em primeiro lugar, eles não têm esse direito de alterar a doutrina, eles não foram outorgados esse direito por Cristo sem consultar a congregação. Quem deveria determinar isso é a congregação, não eles. Eles não têm autoridade nenhuma, eles não têm legitimidade nenhuma para alterar esse entendimento. Isso tudo que eles estão fazendo é abuso de poder. Ninguém outorgou esse direito a eles, tá bom? Quem deveria determinar isso é a congregação, não eles. Então, só com base nisso eu já rejeito este entendimento, tá certo? Então é por isso que lá no início eu fiz aquela pergunta. Quem diz publicamente que a organização está errada é apóstata? Bom, se esse é o caso, o que é que os membros do corpo governante estão fazendo aqui, se não exatamente isso? O que eles estão fazendo aqui é exatamente o seguinte: a organização está errada, nós estamos certos. Que curioso isso, não é mesmo, irmãos? Quando eu digo que a organização está errada, eu sou apóstata. Quando eles dizem que a organização está errada e obrigam os outros a aceitar isso, aí eles não são apóstatas. Que curioso isso, né? Será mesmo que somos todos iguais ou alguns são mais iguais que os outros? O que eles estão fazendo aqui, repito, é dizer: nós estamos certos, a organização está errada. É isso que eles estão fazendo. Isso, segundo o que vocês definem, meus irmãos, é apostasia. Bom, então vamos aqui para o ponto gramatical. O fato de o verbo fizeram estar no passado não significa que estas ações se refiram àquelas que a pessoa fez antes de morrer neste sistema. Por que não? Porque o que determinará se essas ações aqui praticadas por essas pessoas são durante o reinado milenar pelos ressuscitados ou são as ações que esses ressuscitados haviam praticado antes de morrer, não é o tempo do verbo. O que determina isso é a perspectiva cronológica a partir da qual Jesus fala. Por exemplo, se nós colocarmos o locutor dessa frase no início do reinado milenar, aí sim, aí o verbo fizeram se refere às ações praticadas neste sistema antes da pessoa morrer. Entretanto, o entendimento anterior fazia mais sentido, porque no entendimento anterior, as testemunhas de Jeová entendiam que Jesus, como locutor dessa frase, se colocava cronologicamente no final do reinado milenar, onde ele dará a ressurreição de vida ou de julgamento para as pessoas. Assim, o que determina a era na qual as ações foram praticadas, se essa era é antes da ressurreição ou pós-ressurreição, não é o verbo fizeram, mas é o ponto cronológico a partir do qual o interlocutor fala. E nesse caso, Jesus poderia muito bem estar falando de sua posição como rei no final do reinado milenar. E aí ele diz para as pessoas: então venham cá, os que fizeram boas ações terão uma ressurreição de vida, e os que fizeram ações ruins terão uma ressurreição de julgamento ou condenação. Vocês vão ser destruídos, terão a segunda morte. Então aqui está provado que o argumento é inconclusivo. Em outras palavras, ele não sustenta o novo entendimento. Pode ser que ele esteja certo, mas ele é inconclusivo. E como se isso não bastasse, ele ainda faz outro argumento que desconsidera o que a Bíblia diz. E isso faz todo sentido, não é verdade? Porque ninguém vai ter permissão de fazer coisas más no novo mundo. Não faz todo sentido. E sim, a Bíblia diz que as pessoas sim farão coisas más durante o reinado milenar. Leamos Apocalipse capítulo 20, dos versículos 7 até o 10, que dizem assim, abre aspas, ora, assim que tiverem terminado os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e ele sairá para desencaminhar aquelas nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de ajuntá-los para a guerra. O número destes é como a areia do mar. E avançaram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os desencaminhava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Fecha aspas. Porque ninguém vai ter permissão de fazer coisas más no novo mundo. Porque ninguém vai ter permissão de fazer coisas más no novo mundo.
Porque ninguém vai ter permissão de fazer coisas más no novo mundo. Pois bem, a pergunta que eu me faço e a que eu queria que você também se fizesse é a seguinte: diante disso, você realmente acha que esse magistério, que esse grupo de pessoas tem competência, tem qualificação para se autocolocarem na posição de colegial para as testemunhas de Jeová, uma classe clerical, o canal de comunicação de Jeová, os instrutores da congregação? Você realmente acha que esse grupo de pessoas tem competência para isso? Então me diga se o que eu falei aqui faz sentido ou não faz. E isso faz todo sentido, não é verdade? Sim, o que eu falei faz sentido. O que vocês falaram não faz sentido. Pois bem, mas este não é o maior dos erros neste novo entendimento. Visto que o argumento é inconclusivo, ele não está necessariamente errado. Mas o problema desse novo entendimento é que ele cria um efeito cascata, por assim dizer. Em outras palavras, ele afeta o entendimento de outras passagens bíblicas. E um exemplo disso é o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, que diz que os outros mortos não passaram a viver até que os 1000 anos tenham terminado. E as testemunhas de Jeová entendem esse passaram a viver como se referindo a ganhar a vida eterna. Por quê? Porque todas as referências à vida na era pós-ressurreição são referências à vida eterna. Então, sempre que a Bíblia fala de vida depois da ressurreição, essa vida é a vida eterna. A Bíblia nunca fala de uma vida meia-vida após a ressurreição. Então, quando diz aqui que os outros mortos não passaram a viver até que os 1000 anos tenham terminado, isso significa, e eu concordo, que esses demais mortos que serão ressuscitados aqui na Terra não ganharão a vida eterna antes do final dos 1000 anos. Ou seja, eles são ressuscitados, mas em sentido espiritual, por assim dizer, eles estão mortos. Por quê? Porque eles não têm a vida eterna ainda antes do fim dos 1000 anos. E se eles não se adaptarem aos padrões justos de Deus e aceitarem o sacrifício de Jesus Cristo, eles receberão o que a Bíblia chama ali de segunda morte, ou seja, eles morrem de novo. E aí existe a destruição eterna, que é representada pelo lago que queima com fogo e enxofre. Então qual é o problema? O problema é que não existe ressurreição de vida durante o reinado milenar, segundo diz o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Esse texto prova que não existe ressurreição de vida durante o reinado milenar. A ressurreição de vida só ocorre no final do reinado milenar. Entendeu o ponto? Só que lá em João, diz que os que fizeram coisas boas receberão uma ressurreição de vida. Só que nós temos um problema. Se essa ressurreição de vida é obtida no transcorrer do reinado milenar, então as pessoas ganham a ressurreição de vida durante o reinado milenar. E isso contradiz o ensino de Apocalipse, que é um ensino claro. Não há ressurreição de vida durante o reinado milenar. Então, o que é que o corpo governante fez? Ele fez uma manobra. Ele mudou os sentidos das palavras ressurreição de vida e ressurreição de julgamento. E eu vou mostrar por que isso é heresia. Isso é heresia. Isso, meus irmãos, é o que vocês chamam de apostasia. Porque eles estão indo não apenas contra a Bíblia, mas indo contra a organização também. Então, o que Jesus quis dizer quando falou dos justos e dos injustos? Para começar, podemos dizer que os justos que morreram ainda terão, depois de ressuscitados, os nomes deles escritos no livro da vida. É verdade que Romanos 6,7 diz que, quando alguém morre, os pecados são apagados. Mas, pense nisso, o histórico de serviço fiel a Jeová não é apagado. Então, quando os justos forem ressuscitados para viver no novo mundo, seus nomes ainda estarão no livro da vida. É claro que eles precisam continuar fiéis durante os 1000 anos, para que os nomes deles continuem no livro. E os injustos? Bom, esses são os que fizeram coisas más antes de morrerem. E quando forem ressuscitados, os nomes deles não estarão no livro da vida. Não é uma ressurreição de vida, mas sim uma ressurreição de julgamento. Por que dizemos isso? Porque podemos dizer que a palavra julgamento aqui não quer dizer que eles estão condenados. Não está se referindo a algo que é totalmente negativo. É verdade que a palavra julgamento pode ter esse sentido. Mas no contexto desses versículos, parece que Jesus está usando a palavra julgamento num sentido mais neutro. Meu Deus do céu, é melhor ouvir isso do que ter um câncer no ouvido. Eu não consigo entender como uma pessoa diz que o contexto indica
que a palavra julgamento, conforme usada por Jesus no contexto, não se refere à condenação. Se é exatamente disso que Jesus está falando, ele contrasta ali no contexto a palavra julgamento com ressurreição de vida. Ou seja, uma é o contrário exato da outra. Isso a gente chama de tese antitética. Podemos dizer que a palavra julgamento aqui não quer dizer que eles estão condenados. Como que não, cara? Como que não, se a palavra julgamento aqui é uma tese antitética com ressurreição de vida, que significa ganhar a vida eterna? Qual é o contrário de ganhar a vida eterna? Ser eternamente destruído, a destruição eterna, o lago de fogo. Então a palavra julgamento aqui refere-se insofismavelmente à condenação. E não sou eu que digo isso. Quem diz isso é Daniel. De onde Jesus tirou essas palavras? Então leia comigo Daniel capítulo 12, versículo 2. Abre aspas. E muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna. Ou seja, a mesma coisa que a ressurreição de vida. Seguindo a leitura, outros para a desonra e para o desprezo eterno, ou seja, a ressurreição de julgamento. Então, ressurreição de vida significa o quê? Vida eterna. Ressurreição de julgamento significa o quê? Desprezo eterno, ou seja, a condenação eterna da pessoa. Podemos dizer que a palavra julgamento aqui não quer dizer que eles estão condenados, mas no contexto desses versículos ter esse sentido. Parece que Jesus está usando a palavra julgamento num sentido mais neutro. Gente, eu não quero ser desrespeitoso, eu não quero levar o assunto na brincadeira, mas o grito que esse esquilo aqui, que essa marmota, acho que é, né, deu, realmente expressa aquilo que eu tô sentindo. Pelo amor de Deus, que coisa absurda. Isso aqui, ó, é o que vocês chamam de apostasia. Quando vocês vêm falar que, apostasia, isso é o que vocês chamam de apostasia. Isso é ir contra o que a organização ensina. Isso é trair a organização. Bom, então leia comigo o que a organização tinha ensinado antes do corpo governante discordar publicamente da organização e dizer, sem base bíblica, sem base linguística, que a organização estava errada. Vamos lá. A obra Estudo Perspicaz diz assim, abre aspas, a maioria das ocorrências de julgamento, do grego krisis e krima, nas escrituras gregas cristãs, tem claramente a conotação de um julgamento condenatório ou adverso. Olha agora. Em João 5, 24 e 29, que é o texto aqui em pauta, né? Onde Jesus fala da ressurreição. Olha agora. Julgamento é contrastado com vida e vida eterna. Evidentemente, diz o perspicaz, querendo dizer um julgamento condenatório que significa a perda total da vida, a morte. Fecha aspas. Mas no contexto desses versículos, parece que Jesus está usando a palavra julgamento num sentido mais neutro. Evidentemente, diz o perspicaz, querendo dizer um julgamento condenatório que significa a perda total da vida, a morte. Mas no contexto desses versículos, parece que Jesus está usando a palavra julgamento num sentido mais neutro. Isso aqui, ó, é o que vocês chamam de apostasia. E aí, depois essa galera que defende o corpo governante vem aqui no meu canal dizer que o apóstata sou eu. E a minha vontade é fazer isso aqui, ó. E o que eu disse? Mas no contexto desses versículos, parece que Jesus está usando a palavra julgamento num sentido mais neutro. E como é? Evidentemente, diz o perspicaz, querendo dizer um julgamento condenatório que significa a perda total da vida, a morte. E o que eu disse? Mas no contexto desses versículos, parece que Jesus está usando a palavra julgamento num sentido mais neutro. E como é? Evidentemente, diz o perspicaz, querendo dizer um julgamento condenatório que significa
a perda total da vida, a morte. E o que eu disse? Mas no contexto desses versículos, parece que Jesus está usando a palavra julgamento num sentido mais neutro. E como é? Evidentemente, diz o perspicaz, querendo dizer um julgamento condenatório que significa a perda total da vida, a morte. Pois bem, então agora ficou claro que é o corpo governante que está indo contra a organização e contra a Bíblia. Então eu digo o seguinte, se depois de ver isso, você ainda acha que o apóstata sou eu e que o corpo governante é designado por Cristo para dar alimento errado na hora certa, se você ainda acha isso, você tem um problema seríssimo. Sugiro fortemente que você faça uma autoanálise da sua espiritualidade, porque de fato tem um problema sério, seríssimo na sua espiritualidade, se você ainda acha que o apóstata sou eu. Aqui se encaixa melhor a ideia de uma avaliação, um período de teste para eles. Então, esses injustos terão a oportunidade de aprender por meio desse maravilhoso programa de ensino que vai ter no Novo Mundo. E nesse período, eles serão avaliados. E se eles dedicarem a vida a Jeová, então os seus nomes serão escritos no livro da vida. Agora, talvez você esteja pensando... será que esse é um ajuste em nosso entendimento? É sim. Não é não, isso não é um ajuste, isso é uma distorção da verdade, isso é uma distorção das palavras da Bíblia e é uma rejeição, um abandono, uma apostasia em relação ao que a organização sempre ensinou e que vocês alteraram sem base bíblica. Isso é apostasia, segundo a definição de apostasia usada pelas Testemunhas de Jeová. Em resumo, essa adulteração das palavras de Jesus e do sentido da Bíblia, e este abandono do ensino puro que a organização tinha, consiste do seguinte: para o atual corpo governante, as palavras ressurreição de vida e ressurreição de julgamento são, em essência, na prática, a mesma coisa. Se você duvida de mim, eu vou fazer algumas perguntas que vão provar o que eu estou falando aqui. Pergunta 1. Segundo o atual entendimento do corpo governante, quem recebe a ressurreição de vida corre o risco de perder a vida eterna? Resposta: sim. E quem recebe a ressurreição de julgamento? Também. Quem recebe a ressurreição de vida só ganhará a vida eterna no final do milênio, caso mostre-se fiel? Resposta: sim. E quem recebe a ressurreição de julgamento? Também. A Chiquinha ficou na escola com o professor Girafales. E o Kiko? Também. Ah, Escuta, mas e por que eles ficaram até essa hora na escola? A Chiquinha ficou porque foi castigada. e o Kiko? Também. Então por que você diz sempre Kiko ou a Chiquinha? Porque os dois vão voltar ao mesmo tempo. Mas o Kiko, quem vai trazer é o professor Girafales. E a Chiquinha? Também. Pois bem, então essas referências que eu fiz aqui do seriado Chaves servem para deixar claro para você que este novo entendimento não tem sentido. Ressurreição de vida e ressurreição de julgamento, que no contexto são expressões antagônicas usadas por Jesus, estão sendo interpretadas pelo corpo governante como sendo a mesma coisa. Em essência, elas estão se referindo à mesma coisa segundo as mentes dos membros do corpo governante. Isso não tem cabimento algum. Isso é contra o que a Bíblia ensina e isso é contra o que a organização tinha ensinado. E adivinha só, isto é exatamente aquilo que vocês chamam de apostasia. Ir contra a organização, ir contra a Bíblia. Pois bem, se você quiser acreditar nisso, acredite, só não venha com esse papo de que você não gosta de apóstata, porque você gosta. Então pare de chamar de apóstatas aqueles que discordam da organização, porque o corpo governante está fazendo isso e vocês não estão tratando o corpo governante como apóstatas. Então se pergunte, você realmente é contra os apóstatas? Será mesmo que eu rejeito a apostasia? Os fatos mostram que não é este o caso. Os fatos mostram que você não é contra a apostasia. Porque se você realmente fosse contra a apostasia, se você realmente repudiasse a apostasia, você se posicionaria contra esse ensino do corpo governante. Porque isso é o que você chama de apostasia. Ir contra a Bíblia e ir contra a organização. E é exatamente isso que o corpo governante fez. Eles foram contra a Bíblia e contra a organização. Pois bem, então voltando ao texto em pauta, caso o verbo fizeram e praticaram se refira, de fato, às ações praticadas neste sistema antes da pessoa morrer,
e que isso vai definir se a pessoa terá uma ressurreição de vida ou de julgamento, que é o entendimento atual. Se esse novo ensino estiver correto, isso significará necessariamente que não haverá nenhuma ressurreição durante o milênio. Porque Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e 5, dizem que não há ressurreição de vida antes do fim dos 1000 anos. Assim, nesta hipótese aqui, caso o novo entendimento esteja correto, as pessoas seriam ressuscitadas apenas no final do milênio e elas já seriam julgadas para a condenação eterna ou para a vida eterna. Ou seja, o que você fez hoje determinará, no final dos 1000 anos, se você viverá para sempre ou será destruído. E nesse caso, as pessoas seriam apenas ressuscitadas para ser condenadas à morte de novo. Mas caso as palavras fizeram, praticaram, aqui nesse texto de João, se refiram às ações praticadas durante o reinado milenar, que é como a organização Torre de Vigia entendia no passado, e é o entendimento com o qual eu concordo, a meu ver é o entendimento correto, então as pessoas terão uma nova chance no novo mundo de demonstrar se elas querem ganhar a vida eterna ou a destruição eterna por meio das suas ações. E esse entendimento faz muito mais sentido, com base nos outros textos da Bíblia. Portanto, eu concluo aqui categoricamente que o corpo governante está errado, e não apenas errado. Isso que eles fizeram é contra a Bíblia e é contra a organização, além do fato de eles não terem o direito da parte de Jeová e da parte de Cristo de fazerem o que eles estão fazendo, alterando a doutrina. Isso não é direito deles, não é competência deles, tá bom? Quem determinaria isso seria a congregação, não eles. Portanto, eu rejeito totalmente esse entendimento e os membros do corpo governante devem ser desassociados por heresia e promoção de seita. Um grande abraço e fiquem em paz.